Estamos hoje aqui no seminário, quarto seminário de comunicação promovido pela FAMURS aqui, também para a Mostra, que é um instituto de pesquisa. O grande destaque vem do governo do estado, Maicon Bock, que é secretário adjunto de comunicação. Maicon, o que podemos aguardar de um seminário de comunicação? Porque hoje a comunicação é estratégia em qualquer setor, público, privado, entidade filantrópica, não interessa. Se não tiver comunicação, parece que não existe, né? Exatamente, a comunicação é fundamental, ela é muito estratégica, né, para os municípios. E uma coisa que eu quero falar daqui a pouco aqui para os assessores de comunicação das prefeituras é que eles não fazem apenas a defesa de uma gestão, a divulgação do que uma gestão está fazendo. Eles fazem algo muito mais importante, né, que é valorizar e defender a imagem dos municípios. Porque hoje, um município que tem uma imagem muito positiva, né, ele atrai mais investimentos, empregos, pessoas, né, mão de obra qualificada, pessoas que querem investir e crescer naquele município. Então, o município tem uma marca, e é isso que eu vou falar, que é preciso ter uma narrativa, ter uma estratégia, ter ação. Não basta ter uma boa gestão, tem que mostrar o que está sendo feito. Maicon, e a gente sabe aqui no dia a dia que a comunicação ela também tem vários protagonismos. Por exemplo, para informar, hoje nós vivemos sobre a ditadura do clima. Então precisa informar o clima, então precisa ter uma boa comunicação que seja, ela leve uma informação séria, precisa ter algum problema na prefeitura, com o prefeito. A comunicação tem que ser a primeira a ser informada e montar uma estratégia de ação. Ela também tem que divulgar também o que a prefeitura faz, informar o que a prefeitura faz, que muitas vezes o prefeito faz e não aparece, né? Isso, eu falo muito sobre o agir comunicativo, né? Isso significa o quê? Todas as ações que o município vai fazer, todas as políticas públicas, elas precisam começar com a comunicação junto. Porque nada vai ser feito, né, nada vai ser divulgado de uma forma efetiva se a comunicação não participar desde o início, poder opinar, escolher nome de uma iniciativa, escolher as ações que vão ser feitas. Então, o agir comunicativo, esse pensar desde o início, exatamente, e ajuda muito o município a divulgar eficientemente. E uma coisa também que eu quero falar hoje aqui, abordar aqui, é que os prefeitos, eles precisam ouvir as suas equipes de comunicação. São pessoas que têm conhecimento, têm estrada, têm experiência e podem dar orientação, né? Muitos prefeitos não gostam de seguir o que as orientações que a comunicação está passando, mas muitas vezes é o caminho mais preciso, mais correto para que os municípios tenham uma boa comunicação. O pêndulo saiu de a comunicação, era quase que o patinho feio da administração e passou agora a ser a vedete. Então o pêndulo saiu do 8 para o 80. E, por exemplo, hoje com as redes a gente também tem que ter um bom senso de não expor demais o prefeito, não expor demais a administração, que às vezes se torna até bizarro, não é isso? Nós temos uma preocupação muito grande, assim, de, claro, dar visibilidade para as ações do governador, do vice-governador, credibilidade, mas também ele não pode ser o mercador das más notícias, né? A gente teve uma catástrofe ano passado no estado, então a gente tem que cuidar para que ele não apareça, por exemplo, só para notícias negativas, né? Ele tem que aparecer para as notícias positivas do governo, a gente tem que mediar isso, equilibrar esse ponto. E eu acho que temos muito ainda a avançar aqui no Rio Grande do Sul, nem todos os municípios dão a devida importância para a comunicação, mas eu acho que esse cenário aos poucos está mudando. E esse seminário da FAMURS de comunicação, que reúne pessoas de todo o estado que trabalham com comunicação, serve muito para isso, porque a gente está aqui para trocar experiências, fazer conexões, inspirar uns aos outros, né, e também conhecer boas práticas que estão sendo feitas nos municípios. Uma aqui para ter uma comunicação onde a gente aprenda com todos aqui. E também ter um momento aqui, as redes sociais deixaram as pessoas muito ácidas, muito polarizadas. E tem que ter um cuidado, às vezes uma tosse vira como é que se chama? Uma pneumonia, né? Então tem que ser um cuidado muito grande e muita cautela também, não é isso? Sim. Nós temos um cuidado muito grande com as redes, né? Porque a gente sabe que muita gente está lá porque é contra aquela gestão, não é exatamente contra o projeto em si, mas está lá para tumultuar, tem algum interesse por trás, algum interesse político, então a gente tem que entender um pouquinho ali, ver o tom, mas muitas vezes tem críticas
construtivas da população que chegam por ali, né? As pessoas têm demandas, elas têm suas dores, elas têm sua visão de mundo, e eu acho que é válido também, sabe? Mas a gente não pode achar que tudo que está nas redes é a maioria absoluta, é como pensa a população. O governador Eduardo Leite tem nos dado uma aula de como usar as redes de forma inteligente, não é isso? Sim, o governador, ele é um homem muito disciplinado e ele acredita muito na sua comunicação. Ele leva muito em conta, né, o que nós orientamos ele, o planejamento. Nós temos um grupo que pensa a comunicação, as ações, as palavras-chave para falar em cada momento. Preparamos briefings para ele, né, para os momentos que ele vai ter uma exposição, já que os assuntos são muito grandes, né, para um governador. E ele é muito disciplinado. Diversos e profundos. Diversos e profundos. E o governador é muito disciplinado, ele segue à risca, né? E ele é o nosso principal porta-voz da estratégia aí do governo do Estado. Momento também que nós, da comunicação, de fazer entender esse novo mundo, um mundo mais plural, um mundo mais democrático, um mundo onde a gente aprende com os diferentes, não é isso? Sim. Acho que a política é muito isso, né? A gente tem hoje no sistema legislativo, né, essa representação de várias partes da sociedade, várias camadas estão representadas, e a gente, quando olha um pouquinho a Constituição, né, a gente não pode aniquilar os adversários, a gente tem que conversar, tem que crescer com essa troca de ideias, aprender com o diferente, e às vezes, mesmo as pessoas que têm divergências políticas com a gente, de visões de mundo diferentes, elas têm coisas a acrescentar, né? E no debate de ideias, algumas narrativas, alguns projetos vão preponderar, né?